E Jesus, irmãos, ele também menciona esse lugar. Em Lucas 16, a partir do verso 19, essa passagem muitos falam que é uma parábola, né? A parábola do rico e do Lázaro. Mas, irmãos, parábola é quando você compara algo real a outra coisa real, né? Você vai fazer uma simbologia comparando algo que existe com algo que também existe. Por exemplo, Jesus sempre faz parábolas a respeito do reino dos céus. E ele diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear. Então ele faz uma parábola de algo que é real, terreno, né, para comparar com algo que é real, mas que é celeste e que está por vir. Mas quando ele fala sobre o rico e Lázaro, ele não compara essa história com algo, com o reino dos céus, tá, irmãos? Ele está contando uma história. E tanto é uma história que ele está dizendo nomes, né? Ele cita aqui Abraão, ele diz que Abraão fez isso, Abraão falou aquilo, né? Jesus, ele não mente, Jesus, ele não conta mentira, ele não vai dizer que Abraão disse algo que Abraão não disse. Tá bom, irmãos? Então, isso é uma história. Jesus está contando uma história de algo que ele conhece, né? Que o Espírito Santo mostrou para ele. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, né, irmãos, que nós sabemos aqui que é no Hades, no mundo dos mortos. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele ainda insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nós vemos aqui, irmãos, Jesus contando uma história da vida pós-morte. E algo que é importante dizer aqui no fim do texto é que o rico, em tormentos, né, ele recebeu todos os seus bens em vida, ele teve tudo para ser uma pessoa boa, né, e não foi. Mas mesmo assim ele está preocupado com seus irmãos. Ele está preocupado com seus irmãos que estão vivos e pede a Abraão que mande alguém, né, falar com eles. Porque existem textos, irmãos, que dizem que, né, na morte não há sentimento, não há amor, não há preocupações, né? Textos nos Salmos, em Eclesiastes. Mas aqui Jesus está falando que esse homem, ele está morto e foi para esse lugar de tormento e ele está preocupado com a sua família, né? Isso é amor. Ele está preocupado com seus irmãos. Ainda que ele não tenha exercido amor por todos, mas pelo menos a sua família ele ama, né? E lá ele está sentindo sede, né? Ele está sentindo calor. E é importante dizer aqui, como nós lemos em Isaías, né, desse mundo dos mortos, onde os dois foram. Os irmãos notem que os dois foram para o mesmo lugar, que eles estão se vendo, né?
Mas quando o rico pede para que Abraão peça a Lázaro para lhe refrescar a língua, Abraão fala: tem um abismo entre nós e vós. Nós não conseguimos passar para aí, nem vocês para cá. Então, quem está em consolo, no seio de Abraão, sendo consolado, está de um lado. Quem está sendo atormentado está do outro lado, e no meio tem um abismo. Irmãos, lembra que é ali que o anjo vai prender Satanás, no fundo desse abismo. É lá no fundo desse abismo que estão presos os anjos em prisões, que Pedro fala. E quando diz aqui, irmãos, que o rico levantou os olhos e viu a Lázaro e a Abraão, na Bíblia os irmãos podem perceber, levantar os olhos não é olhar para cima, é olhar para frente. Nós vemos lá no encontro de Isaac e Rebeca, diz assim que Isaac, erguendo os olhos, viu camelos vindo. E quando Rebeca levantou os olhos, viu Isaac. Isaac não estava no alto, nem Rebeca. Os dois levantaram os olhos e se viram. Levantar os olhos é olhar distante, olhar para frente. Tá, irmãos? Não é olhar para cima. Então, Lázaro estava de um lado do vale, sendo consolado, um lugar que é o paraíso, tá, irmãos? É o seio de Abraão, é o paraíso, onde as pessoas vão ser consoladas, ali é um lugar de gozo, tá? E o rico estava num lugar de tormento. Lá no livro de Eclesiastes, irmãos, eu não vou abrir todos os textos porque vai ficar muito longo o vídeo, tá? Os irmãos leiam. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, Salomão fala assim, que o corpo ele volta ao pó, de onde foi tirado, e o espírito ele volta a Deus que o deu. Em Lucas 23, quando Jesus está para morrer, Lucas 23, 46, então Jesus, antes de morrer, ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. E Jesus entrega o seu espírito ao Pai. Então no livro de Eclesiastes diz que o espírito ele volta a Deus. E lá em Lucas nós vemos Jesus entregando o seu espírito ao Pai e expirou e morreu. Só que em João, no capítulo 20, a partir do verso 17, quando Jesus ressuscita, e ele encontra com Maria Madalena no caminho, e ela se agarra a ele e ele diz: não me detenhas, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Mas já tem 3 dias que o Senhor Jesus estava morto. Ele ressuscita ao 3º dia. Mas ele está dizendo que não subiu ainda ao Pai. Mas o Espírito não volta a Deus. O Espírito de Jesus era para ter voltado para Deus. Não é o que Eclesiastes diz. Então, como entender isso? Como entender que depois de 3 dias, Jesus ainda não tinha subido ao Pai? Em Lucas 23, irmãos, a partir do verso 42, conta a história do ladrão da cruz. Quando Jesus foi crucificado, tinha 2 ladrões, uma à sua direita e uma à sua esquerda. E um desses ladrões, ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus fala assim: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando Jesus diz, irmãos, em verdade te digo, não é uma verdade que nós conhecemos. Jesus está falando de algo muito mais sublime, de algo que não cabe nas nossas mentes. É uma verdade espiritual. Não é uma verdade que nós conhecemos e podemos entender. É algo espiritual, é algo sobrenatural. Então Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E hoje, ele falou hoje. E nós vemos que 3 dias, Jesus ressuscita ao 3º dia. Nós vemos que 3 dias depois, quando Jesus ressuscita, ele diz: ainda não fui ao meu Pai. Mas ele tinha marcado esse encontro com o ladrão da cruz, irmãos. Será que ele mentiu? Será que Jesus mentiu? Ou ele disse uma verdade que é difícil de nós entendermos? Em 1 Pedro 3, a partir do verso 18, diz assim, irmãos: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito,
no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade, essa palavra é difícil de falar, irmãos, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Então esse texto de Pedro está dizendo que Jesus ele morreu, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Seu Espírito estava vivo, no qual também foi, no qual o quê? Em Espírito, né? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Para quem que Jesus pregou? Né? Para as pessoas do primeiro mundo, do mundo antigo, antes do dilúvio. E se Jesus pregou para essas pessoas que estão mortas, né? Elas estavam ouvindo, porque não se prega para quem não está ouvindo. Então Jesus foi lá, ele morreu na carne, mas em espírito ele ainda estava vivo, e ele foi e pregou esses espíritos em prisões, que foram desobedientes na época de Noé. Então eles estavam, irmãos, né, conscientes. Jesus não ia pregar para pessoas que estão dormindo, né, ou para o nada, que alguns dizem que nem existe o corpo sem o espírito, não existe, a gente não existe, a gente sumiu, só vai retornar na ressurreição, quando unir novamente o corpo e o espírito. Uma coisa também importante entender, irmãos, é corpo, alma e espírito. O corpo é a terra, nós fomos feitos da terra, por isso que o corpo volta para a terra, de onde ele veio. O espírito quem nos deu foi Deus, o espírito é celeste, por isso ele volta para Deus, tá? E a Bíblia diz assim que quando Deus criou Adão, fez ele do barro e soprou nele o fôlego de vida, o espírito. E Adão se tornou alma vivente. Então alma vivente é corpo e espírito, tá, irmãos unidos? Corpo e espírito. Quando nós morremos, o nosso corpo volta para a terra, o nosso espírito volta a Deus. E Deus dá um destino para o nosso espírito. Ele coloca ele em algum lugar, né? Os espíritos que já são dignos de tormento, já vai para um lugar de tormento. Os que são dignos de consolo vão para um lugar de consolo. Na ressurreição, então a terra dará novamente o corpo e o espírito voltará ao corpo e nos tornaremos novamente, irmãos, almas viventes. Então nós vemos que Jesus, enquanto estava morto, pregou no mundo dos mortos para os espíritos em prisões que foram desobedientes no tempo de Noé. Por que Jesus foi lá? Porque ele entregou o seu espírito para Deus. E Deus deu um destino para o espírito de Jesus. Todos os espíritos vão para o mundo dos mortos, para o Hades. E lá Jesus pregou. Assim como todos vão ver Satanás descendo, preso, e vão zombar dele, todos viram Jesus entrar. Jesus é a luz. E o que Jesus pregou nós não sabemos, né? Mas só de Jesus estar ali já foi pregado para eles que a semente da mulher que foi prometida que pisaria na cabeça da serpente, né? Só de Jesus estar ali e falar: eu sou a semente da mulher, eu sou o filho do homem que pisei a cabeça da serpente. Só isso já é uma pregação, irmãos. E eles, né, não creram, na época de Noé não creram que um dia alguém viria para os libertar. Então nós vemos que Jesus foi para esse lugar. E nesse lugar, existe esse lugar de tormento e existe esse lugar de gozo, esse paraíso, né, o seio de Abraão para ser confortado. Então Jesus ele marcou um encontro com esse ladrão. Ele falou assim: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E Jesus foi para esse lugar, mundo dos mortos, onde tem lá o paraíso.
Então Jesus ele não mentiu, ele cumpriu o que disse. Jesus e o ladrão se encontraram naquele mesmo dia no paraíso, só que o paraíso não é no céu. O paraíso é no mundo dos mortos, tem ali os seus lugares. E quando Jesus ressuscita, ele diz para Maria Madalena: não me detenhas, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Então ele sobe, né? Depois ele sobe ao Pai, recebe todo o poder no céu, na terra. No livro de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 9, diz assim: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Né, infernos. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Eu li a partir do verso 9 aqui só para completar o pensamento que nós estávamos. Aqui Paulo diz, né, que Jesus, ele é o que subiu, mas ele também é o que desceu até as regiões inferiores da terra, até o mundo dos mortos, o Hades, o inferno, né? Inferno, regiões inferiores. Mas, irmãos, no verso 7, a partir do verso 7 e o verso 8, existe uma confusão aqui. Está escrito assim: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Porque isso diz... né, irmãos, Paulo está falando assim, porque isso diz, é a escritura, está escrito em algum lugar quando ele diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então muitos interpretam assim, que Jesus foi realmente para esse lugar, o mundo dos mortos, mas que quando ele subiu, ele levou o paraíso, o seio de Abraão, com ele para o céu. Eles acreditam que esse texto que diz levou cativo o cativeiro, né, que ele levou para o céu, e agora as almas estão no céu, os espíritos estão no céu, tá, irmãos? Mas o paraíso, apesar de ser sim a prisão dos mortos, né, mas ali não era um cativeiro, né? As pessoas que estavam no paraíso estavam sendo consoladas, confortadas. Mas se nós lermos a própria escritura aqui no versículo 8, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Irmãos, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver Jesus levar essa região do paraíso para o céu e daí dar dons aos homens? Que não faz sentido. Mas essa escritura, isso que está escrito aqui, irmãos, está escrito em Salmos 68. Tá? Nós temos que ler. Por que porque eles pegaram a citação dos Salmos, né, e atribuíram a obra que o Senhor Jesus fez? Porque já estava escrito isso. Em Salmo 68, a partir do verso 18, diz assim: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está ao escaparmos da morte. Então, quando nós viemos aqui na escritura de Salmos, que diz isso, nós vemos aqui que o salmista escreveu assim que quando Cristo levou cativo o cativeiro, ele recebeu homens por dádivas, né? Até mesmo rebeldes. E nós vemos o próprio Senhor Jesus dizer assim: todos os que o Pai me deu, eu guardei, né? E os que vinham a mim eu não lançarei fora. Em outra parte, Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. Então, ele recebeu homens por dádiva e ele os guardou. Para que o Senhor, Deus, habite no meio deles. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Jesus diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então Jesus, ele leva o nosso fardo dia a dia. E qual que é o nosso fardo? É o pecado, irmãos. O nosso fardo é o pecado. Continuando, Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador.
Então, de que Jesus veio nos libertar? Da escravidão do pecado. Com Deus, continuando, com Deus o Senhor está o escaparmos da morte, né? O plano é, quando o Senhor Jesus vier, nós vamos ressuscitar, nós vamos escapar da morte, tá? Nós vamos sair do mundo inferior, do mundo dos mortos e ressuscitar, escapar da morte. Tá bom, irmãos? Então, aqui tá sendo dito que quando Jesus subiu, ele levou o cativo o cativeiro, que ele deixou o nosso fardo leve, que ele nos libertou e que ele nos prometeu nos livrar da morte. Em Romanos 7, no verso 23, Paulo escreveu assim: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Então o pecado, ele nos aprisiona. Essa lei do pecado, que é o salário do pecado é a morte. Então a lei do pecado nos aprisiona. E todos nós estamos condenados à morte. Então, quando está escrito aqui que ele levou o cativo, o cativeiro, qual era o nosso cativeiro, irmãos? Era o pecado, essa lei do pecado, que nos aprisiona na morte. Então, todos nós pecamos. Mesmo justos pecam. Então, Cristo ele leva cativo o cativeiro. A Bíblia diz que Cristo levou sobre ele os nossos pecados e que na cruz, na sua morte, ele condenou o pecado, ele se tornou carne para condenar na carne o pecado. Então ele subjugou o pecado na carne, onde o pecado entrou no homem. Então ele venceu o pecado no seu próprio campo. Ele subjugou o pecado e ele levou sobre ele os nossos pecados. Então agora ele levou cativo o cativeiro que nos prendia. Agora ele nos libertou. Agora nós somos livres. E além de ser livres, agora nós somos santos. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. E por isso diz, porque ele levou cativo o cativeiro, deu dom aos homens. Porque agora ele pode cumprir o que ele prometeu em Joel. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne, tanto também dos servos e das servas, porque antigamente o Espírito de Deus era dado uma porção para profetas, para reis, para juízes, né? Mas agora Cristo, ele levou cativo o cativeiro, e agora ele pode dar dons aos homens, e ele derramou do seu Espírito sobre toda a carne. Por quê, irmãos? Porque agora nós somos participantes do Espírito Santo, porque nós fomos justificados, e perante Deus, aos olhos de Deus, nós somos santos, então nós podemos receber o Espírito Santo. Então é isso que esse texto está dizendo. Não está dizendo que Jesus levou a região, né, o paraíso, o seio de Abraão para o céu, não. Está dizendo que ele levou cativo o cativeiro, que nos prendia, que nos aprisionava, que nos escravizava, como Paulo diz lá em Romanos 7. Ele nos escravizava. Cristo levou sobre si o nosso pecado, nos santificou e derramou seus dons agora num povo livre e santificado. E agora, para finalizar, vamos ler Apocalipse 6, a partir do verso 9. Diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então nesse texto aqui nós vemos duas coisas. Uma é que essas pessoas estão conscientes, né? As almas, esses espíritos estão conscientes e clamando. Então, na morte, quando o espírito deixa o nosso corpo, nós temos sim consciência. E nós vamos para um lugar. Tá, irmãos? Mas nesse texto dá a entender que esse lugar é o céu.
que as almas estão no céu. Né? Muitas pessoas usam esse texto para dizer que as almas estão no céu, que elas estão debaixo do altar. E as pessoas, por não entenderem, por não conhecerem o tabernáculo, eles acham que esse altar é o trono de Deus. E não é, tá, irmãos? Existiam 2 altares, irmãos, no tabernáculo e depois no templo. Tá? E aqui em Apocalipse 8, no verso 3, nós vamos ver o outro altar. Tá? Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, irmãos, nós vemos aqui que esse altar do incensário, onde a oração dos santos é colocada, é um altar de ouro e que está diante do trono de Deus. No tabernáculo, irmãos, existiam 3 repartições. Tinha o pátio externo, que ficava fora do tabernáculo, fora do templo também. Nesse pátio externo tinha um altar, que era o altar de bronze. Ali eram feitos os sacrifícios. Ali os animais eram mortos como sacrifício. E dentro do tabernáculo existiam 2 repartições. Na primeira ficava o incensário de ouro, onde era acendido incensos. Todos os dias, tardes e manhãs. Esse incenso dessa época representava as orações dos santos. Tanto é que João, quando vê lá em Apocalipse, está dizendo que foi misturado esse incenso com a oração dos santos. Então esse incenso, na lei, nessa primeira aliança, representava orações que iam ser feitas na nova aliança. Né? Essas orações são o incenso que chegam como cheiro suave à narina de Deus. Então, o altar de ouro do incenso aqui diz que estava diante do trono de Deus. Tá, irmãos? E na segunda repartição do templo, onde ficava o incenso chamava o santo lugar. E tinha um véu que separava de um outro lugar onde ficava a arca de Deus, a arca da aliança. E a arca da aliança, ela representava o trono de Deus. É ali que Deus descia e falava com Moisés, falava com o sumo sacerdote. Então a arca, ela representa o trono de Deus. O incensário, ele ficava de frente à arca, mas na outra sala, né, separada pelo véu. Ele ficava de frente ao trono, de frente à arca. Então lá em Apocalipse, quando diz assim que o incenso estava diante do trono de Deus, está fazendo uma alusão ao templo. Tá, irmãos? Tá fazendo uma alusão ao templo. E esse altar do incenso hoje, na nova aliança, as nossas orações. Nós acendemos incenso ali. Nas nossas orações sobe como um incenso suave perante Deus. Mas e esse outro altar que foi dito, que via as almas dos que foram mortos debaixo do altar? Né? Não é dito altar de ouro. Né, irmãos? E nós sabemos, só tem 2 altares no tabernáculo. Né? Então esse altar, que essas almas estavam debaixo, é o altar de fora do pátio externo. É o altar do sacrifício. Tanto é que essas pessoas que estão debaixo do altar, elas foram mortas por amor a Deus, pelo testemunho que deram. Né? São as 2 testemunhas. Elas foram mortas. Ou seja, elas foram sacrificadas por amor a Deus. Então é por isso que João está vendo elas debaixo do altar do sacrifício, do altar de bronze que ficava fora do tabernáculo. Tá bom? Ele ficava na terra, irmãos. E essas almas, elas estão debaixo do altar. João está vendo elas debaixo do altar do sacrifício. Irmãos, a gente vê que Cristo, ele veio do céu, né? Ele veio do céu para morrer aqui na terra e foi morto aqui na terra. Né? Porque o altar do sacrifício, ele fica fora do tabernáculo. Ele é aqui a terra. Mas quando ele foi fazer que ele ressuscitou e ele foi assumir como sumo sacerdote para fazer expiação por nós, ele vai para o céu. Porque lá é o tabernáculo. Lá é o grande, o verdadeiro tabernáculo. Então ele vai para o céu, mas ele foi morto aqui. Então essas almas, elas estão debaixo do altar do sacrifício, debaixo do altar de bronze. Tá? Então elas estão aonde? Debaixo da terra, no mundo dos mortos. Elas não estão no céu. João viu elas lá debaixo do altar. Debaixo do altar do sacrifício. Espero que tenha ficado claro.
para os irmãos. Se ficar alguma dúvida, os irmãos, coloca a pergunta nos comentários aí. E quando eu ver, então nós vamos responder, tá, irmãos? Para finalizar, vamos ler aqui em Filipenses 2, a partir do verso 5, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Espero que os irmãos tenham gostado. Deus abençoe a todos.